Olá, boa noite, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. O calor chegou aqui na Flórida. Nós ainda estamos na primavera, mas está muito quente. Abril é o pior mês para grama. É o mês que esquenta e que não chove. E agora, maio, choveu um pouco, mas abril choveu, então maio ficou seco. Então você tem que gastar um dinheiro aí de conta de água para irrigar os gramados, porque se ele morre, demora um ano para crescer. Depois no verão, quando começar a chover, daí nem precisa irrigar mais, tá certo? Sem muitas demoras, nós vamos começar com as 4 perguntas dos inscritos depois da vinheta. Vamos lá, então, olha, tem algumas coisas que eu esqueci de falar. Primeiro as pessoas ficavam me perguntando assim, qual que é o nome do coelho? Qual que é o nome do coelho? Qual que é o nome do coelho? Então, assim, eu recebi muitos nomes de coelhos, mas nenhum, assim, me chamou muita atenção. E eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele se chamava Anacleto Coelho. Então, esse é o nome dele agora. Muito prazer. Meu nome é Anacleto Coelho. Ou pode ser Anacleto ou Coelho, mas não, é Anacleto Coelho. Coelho é o sobrenome, tá certo? Então você vai ver ele aqui hoje, aí você só o verá novamente na Páscoa do ano que vem, no período da Páscoa, tá bom? Porque ele fica escondido na toca dele e ele só volta na Páscoa. Vamos então à primeira pergunta. Aqui está o Vicente Apostos. Isso aí, Vicente, com a garganta boa, ele grita mesmo. Quando ele fica contrariado, ele grita. Então vamos à primeira pergunta. Eu vi o Alex lendo do papel, agora eu quero também. Melhor do que do celular assim, né? Eu já que nem enxergo, eu preciso de óculos para ver pequenininho, então com o papel é melhor. Pergunta número 1. Renato, antes de chamar a vinheta, pede com seu jeitinho. Aproveitem para deixar o like, não esqueçam de se inscreverem e deixa aqui uma pergunta ou comentário porque isso ajuda muito o nosso canal. A pergunta foi feita pelo André. Olha, não, tudo errado aqui. Essa, corta aí, ô Lucas. Isso aqui foi o Ricardo que colocou. Foi o Ricardo ou foi o pessoal do mídia? Ah, tá. Então, Antes da pergunta ele só tá falando, Renato, antes de chamar, pede pro pessoal se inscrever. Então é só um recado pra você, na verdade, né? olha só, Lucas, não corta, deixa desse jeito mesmo, eu vou explicar. O pessoal da mídia, nós temos uma equipe de mídia, né? A Emily e o Elder. E antes era o Ricardo, antes era eu que fazia, depois eu passei para o Ricardo fazer, daí o Ricardo ficou super atarefado, que ele nem dá conta do trabalho dele agora. Nós contratamos uma equipe de mídia do Brasil. Ah, daí começa todo mundo mandar, nós contratamos um funcionário do Brasil que trabalha para mim, período integral do Brasil, para cuidar das minhas social medias. Então, das minhas mídias sociais. Então, não é uma empresa que faz fulano, ciclano e vai querer fazer a minha também. Isso para mim não funciona, tá? A Emily, que trabalha também com o marido dela, o Elder, que é arquiteto e designer gráfico, a Emily é minha funcionária. Ela posta todo dia, ela posta no Stories todo dia, ela faz pesquisa, ela posta, ela responde, ela olha os comentários, os comentários de clientes ela passa para mim, ela ajuda a responder perguntas de vez em quando, se bem que quase tudo sou eu que respondo. E às vezes ela me chama atenção, olha, fulano está pedindo isso, fulano está pedindo aquilo, coisas que nós não temos tempo de ficar olhando em tantas mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Então ela é uma funcionária integral que nós temos no Brasil. Essas empresas que fazem social media de várias pessoas, para mim não adianta. Primeiro porque você liga, não consegue falar com a pessoa. A pessoa posta uma vez e desaparece. E depois eu preciso de gente. E quando você coloca tudo que você quer fazer,
O preço que eles cobram é muito mais caro do que ter um funcionário no Brasil. Então ela trabalha integral pra gente, ela ganha bem, muito bem, graças a Deus, e ela está muito contente e nós estamos muito contentes com os dois, tá? Porque nós contratamos um e veio 1 por 2, veio 2 por 1, ao contrário. Veio 2 por 1, porque o Helder ajuda muito a gente também, ajuda muito ela. E essa frase que eu falei no começo não é a pergunta do André. Foi eles que deixaram lá. Então assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os inscritos do meu canal são orgânicos. Todos eles decidiram e se inscrever no canal. Os 45 mil e alguma coisa, sei lá quanto é que tá. 49 mil? 48 mil. O Dani tá vendo aí. Todas as pessoas que nos seguem no Instagram, no Facebook, também foram integral. Eu sou contra comprar seguidores, eu sou contra comprar... Olha o Alex sabotando o meu Renato Responde aqui. Pronto, abaixa o volume aí, ele fica falando sozinho. Então, eu sou contra comprar seguidores. Tem uma corretora aqui em Orlando que tem 350 mil seguidores no Instagram e você vai olhar, ela faz um post, tem um comentário. Então assim, tá na cara que não são seguidores que escolheram, porque as pessoas que escolheram, o nosso tem muitos comentários, muitas visualizações. E toda vez que eles escrevem isso, eu franzo a testa assim, ó. Porque eu não gosto de pedir. Pede para dar um like, pede para se inscrever no canal, a pessoa inscreve se ela quiser, não é? Ela dá o like se ela quiser. E às vezes eu falo porque eles ficam atrás de mim, você tem que falar. Então o que você acha? Eu devo falar toda vez? Não esquece de dar o seu like e aproveite para se inscrever no canal. Bom, então vamos lá, vamos na pergunta feita por André. Renato, um brasileiro com visto B1 e B2 que comprou uma casa nos Estados Unidos pode comprar carros? Pode dirigir com sua CNH brasileira, considerando que não ficará mais que 180 dias por ano nos Estados Unidos? Obrigado e uma ótima semana. Para você também, André. Olha, qualquer pessoa pode comprar um carro nos Estados Unidos, tá bom? Você pode, mesmo sendo turista, com o visto B1, B2, que é turismo e negócios, você pode comprar um carro nos Estados Unidos, você pode ir lá no departamento de trânsito americano e registrar o carro nesse nome, no seu nome, certo? Você vai ter que fazer um seguro do carro, porque nos Estados Unidos o seguro do carro é obrigatório. Se você for parado pela polícia e você não tiver seguro, ele leva você embora no carro da polícia, tá? Se você tomar uma multa e você não pagar essa multa, você não viu, você não olha, você não sabe, o seu e-mail é todo bagunçado, você veio a multa pelo e-mail, você não viu, entregou na casa do fulano, ele foi lá e picou. Próxima vez que você estiver dirigindo com esse carro aqui e um guarda parar você e ver que tem uma multa, não paga em um ano, ele leva você para cadeia também. Você chegar lá, você tem que pagar a multa, pagar a fiança e sair. Então aqui é assim. Você pode. Então existe responsabilidades em se manter um carro aqui. Talvez fique mais barato alugar. Talvez, a não ser que você fique muito tempo. E aí, pode dirigir com a carteira CNH brasileira? Pode. Precisa da carteira internacional? Não. Porque a carteira internacional não é uma carteira de motorista. Ela é uma tradução legalizada, juramentada da carteira do país. Porque, por exemplo, você pega eu não sei, mas eu vou dar um exemplo assim, mais ou menos. Você pega um chinês que vem com uma carteira de habilitação da China, que está tudo escrito em chinês, como é que o guarda vai saber quando que foi... Se ela é válida, se ela não é, se é a pessoa mesmo, se é o nome dela e etc e tal. Então, para alguns que têm o alfabeto diferente, é bom ter a carteira que eles chamam carteira internacional, que não é carteira internacional, é uma tradução. Mas você pode dirigir com a carteira do Brasil, porque o nome vai estar escrito com o nosso alfabeto,
vai estar a data de expiração, a data do que você fez, etc., a data do seu aniversário, a sua foto, etc. e tal. E por quanto tempo você pode dirigir? Por quanto tempo você estiver como turista. Se o governo te deu 6 meses de carimbo de turismo, 180 dias aqui, você pode dirigir por 180 dias com aquela carteira. Tanto para as pessoas que mudam de um estado para o outro, você só pode, se você mudar de um estado, se mudar do Texas para cá, você, teoricamente, na época que eu consultei, não sei se é assim ainda, você só poderia dirigir com a carteira de um outro estado, morando aqui, por 60 dias. Porque essa é uma maneira do governo saber aonde você está, certo? Então, se você tem uma carteira do Texas, você tem que trocar para a carteira daqui da Flórida. E se você mudar de endereço, você também tem 60 dias para atualizar o endereço da sua residência na sua carteira de habilitação, tá bom? Mas você pode dirigir sim também. Aí tem outras coisas, né? Por exemplo, se você comprou uma casa de férias aqui, você vai ficar de férias aqui, você tem lugar para guardar o carro. Mas se você só vai ficar de turismo e depois onde esse carro vai ficar? Não confie em deixar esse carro nas mãos dos outros. Não, eu tive uma cliente que ela deixou o carro no apartamento dela e ela falou pro cara que ele podia usar de vez em quando um não brasileiro, usar o carro dela de vez em quando e ficar de olho no carro, né? Levar de vez em quando no lava rápido que ela pagava. Quando ela voltou, depois de 6 meses, tinha 6 mil milhas acrescentadas ao... Como que chama aquele negócio? Velocímetro? Odômetro? Ah, eu não sei mais como é que chama. Como é que chama em português. Tinha 6 mil milhas a mais. Então ele andou 1.000 milhas por mês com o carro dela. Ele usou como se fosse dele, ele desgastou o carro. Chegou, o carro estava todo sujo. Então assim, não confie em deixar. E se você vai embora para o Brasil, vende o carro. Vende ele de graça, dá de volta numa loja. Não deixa para um brasileiro pagar o seu carro, porque tem histórias aqui, viu? Histórias de pessoas que ficaram de pagar o carro, nunca pagaram, usaram, tomaram multa no carro. Aí a pessoa chega no aeroporto lá, tem um monte de multa, tem 10 mil multas, a apreensão do carro, e aí dá um problema. Tá certo? Vamos lá. Pergunta feita pela Jana. E aí, Jana, tudo bem? Renato, aqui na Inglaterra é comum as pessoas alugarem quartos para outras pessoas. Não é só para estrangeiro que faz isso. Gostaria de saber se aí na Flórida as pessoas também podem alugar um quarto para ajudar na renda da família. Olha, Jana, colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa pode ser uma má ideia, não é? Pode ser uma má ideia. Já é difícil, né? Com parentes que são da mesma família, do mesmo sangue e tal. Tem um ditado que diz assim, né? Que parente é que... Visita é que nem peixe, né? Depois de um tempo começa a feder. Então, assim, você tem que... Você é o denguinho aí. Então, assim, se já é difícil aturar uma visita, imagina você aturar uma pessoa, assim, num quarto. Eu tive pessoas que moraram comigo em quarto, assim, só teve uma pessoa na minha vida inteira que deu certo. Porque ele era igualzinho a mim. Ele não esperava eu limpar, ele limpava. Eu não esperava ele limpar, ele limpava. Eu não esperava ele limpar, eu limpava. Então, assim, a casa estava sempre limpa, estava sempre organizada. Então, assim, ele chegava mais cedo, ele fazia comida. Eu chegava mais cedo, eu fazia comida. Então, assim, deu tão certo. Não era namorado, não, era só amigo. Deu tão certo, mas, assim, foi a única pessoa de umas 5, 6. Agora, você não deixou claro na sua pergunta se esse aluguel é de férias ou se esse aluguel é para você ficar um aluguel há muito tempo. É comum as pessoas alugarem quartos. Hoje, um quarto com um banheiro, com eletricidade e internet incluso é $900. Por volta de $900 por mês, um quarto. Se é o casal, talvez seja um pouco mais, porque vai usar mais luz, mais água, entendeu? Então talvez seja um pouco mais. Geralmente quando as pessoas alugam os quartos aqui para outras pessoas morarem,
não está incluído nesse aluguel o uso da cozinha. Você não pode usar a cozinha e os utensílios do dono da casa, você tem que comer fora. Você pode trazer o seu lanche, sentar ali na mesa, comer e depois jogar fora. Aí é tudo uma questão de combinar. Se você for alugar o seu quarto, um quarto da sua casa, esse é um conselho que eu te dou. Embora o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu vou dar mesmo assim. Escreva tudo que a pessoa pode fazer e tudo o que a pessoa não pode fazer. Quer que eu te dê um exemplo? Na Flórida, você não pode deixar a janela aberta. Eu já falei aqui isso quantas vezes, Dani? Umas 100 vezes. Você não pode deixar, porque a umidade é tão grande. Em Miami, você anda na rua, você escorre assim, à noite, 9 horas da noite, por causa da umidade. Essa umidade entra, então assim, não pode, você tem que escrever lá no contrato. Não pode deixar a janela do quarto aberta. Porque o meu irmão teve uma pessoa que ele alugou o quarto, que a pessoa saía para trabalhar, trancava o quarto dela e de fora ele via que a janela estava aberta. Aí entrava a vespa, entrava marimbondo, entrava não sei o quê, e o ar só funcionando por causa daquela janela, entendeu? Não pode deixar a louça suja, não pode blá blá blá, não pode usar o que não é seu. Então você tem que escrever tudo o que não pode e você tem que escrever tudo o que pode e você tem que sentar com a pessoa, dar esse papel para essa pessoa e falar assim, ó, leia, se você concordar e se você não concordar a gente discute. Depois que está tudo discutido, as duas pessoas assinam e acabou, porque se a pessoa começar a fazer coisa que você não gosta, mas você não conversou antes, aí é difícil, entendeu? Aí é difícil. Tem até, por exemplo, eu conheço uma pessoa que alugou um quarto, que a pessoa que estava no quarto falou para ele, dono da casa, que não podia andar de sapato dentro da casa. E foi uma baita de uma briga. Não, tem que tirar o sapato para entrar aqui, todo mundo tem que tirar o sapato. E começou meus direitos, porque é isso assim, porque é o certo. Então, assim, sabe? Tem pessoas que não sabem o lugar dela. Agora, pode alugar para férias? Pode também. Se você fosse seguir tudo by the book, tudo pelas regras, você teria que registrar a sua casa como um Airbnb no condado, receber esse aluguel, pagar imposto de turismo sobre esse aluguel. Mas as pessoas fazem isso? Não fazem. Elas colocam lá no Airbnb que tem parece que na cidade de Orlando tem 3.000 Airbnb ilegais, que a prefeitura foi olhando um por um e via se o endereço tinha registro. Mas a prefeitura não fez nada, entendeu? Eles estão, parece que tem uma conversa aí até falando de legalizar Orlando para Airbnb, porque daí se legalizar, essas pessoas têm que pagar imposto de turismo. Mas na prática ninguém faz isso. Essa cliente que emprestou o carro para esse vizinho bom samaritano que rodou e usou o carro dela de graça, ela vinha, ficava 6 meses aqui, 6 meses no Brasil. E quando ela vinha, ela alugava os quartos. E aí ela fazia café da manhã, estava incluído o café da manhã. E aí eles pediam para ela levar, ela cobrava uma taxa para levar, para buscar. E ela ficou fazendo isso por muito tempo. Tá bom, Jana? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E você? Eu queria aproveitar esse espaço aqui para mandar um grande abraço, um grande beijo para todos os inscritos do canal na Europa. Tem muitos inscritos. Vamos ver se eu consigo lembrar os países. Tem alemães, franceses, da Alemanha, brasileiros que moram na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Escócia, na Itália, em Portugal, na Suíça, eu acho que é só, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, que mais que tem? Na Irlanda. E daí tem os mais longinhos, assim, né? Tem no Japão, nunca veio ninguém, assim, dar um comentário, assim, do Afeganistão ou de outros países mais diferentes, assim, países árabes e tal. Mas eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para vocês. E se você está assistindo da Europa, escreve aí no comentário de onde você está assistindo, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 3, feita pela Marta Poli. Muito obrigado da sua pergunta, Marta. Oi, Renato, gostaria de saber como fica o imposto de renda aí.
diz que leva tudo e mais um pouco da gente. Isso é verdade? Não é verdade. É mentira. O imposto de renda, que eu saiba, é muito menor. Os impostos em geral são muito mais baixos do que o do Brasil. Mas como é que funciona o imposto de renda aqui? O imposto de renda funciona como no Brasil. Você tem a sua renda, se você declarar como pessoa física, até tanto que você ganha paga tanto, até tanto que você ganha paga tanto, até o máximo. E olha, vou te falar, eu nem posso falar dessas coisas, porque você só pode falar de coisas aqui e dar conselho aqui se você tiver licença. Então a única pessoa que pode falar é um contador. Um dia nós vamos ter um podcast aqui, eu vou entrevistar um contador para responder todas essas perguntas. Mas eu vou te dizer como que acontece aqui no meu caso. Nós temos as duas empresas. Elas são uma LLC, Limited Liability Company. Então toda vez que se você receber salário, você for registrado e receber um salário, aí já é descontado na fonte. Quando você fizer o imposto de renda, você tem ou a pagar, ou tá pago, ou a receber, né? Se você tiver filhos, tal, essas coisas. Agora, no nosso caso, que nós não temos filhos, não, e nós fazemos pela LLC, o contador faz todos os recebimentos e todos os gastos da LLC. Aquilo que sobrou de dinheiro é lucro, ele vai para a pessoa física, daí aplica o imposto de renda da pessoa física. No final, dá mais ou menos uns 15, total, né? Mais ou menos uns entre 12 e 20% da renda que nós pagamos de imposto de renda. Às vezes nós pagamos um tantão. Por exemplo, quando entra um presidente, ele corta os impostos. E aí nós pagamos menos. Aí troca de presidente, ele sobe os impostos, aí nós pagamos mais. Né? É sempre mais ou menos assim. Essa é um grande equívoco quando também se fala com respeito a planos de saúde. Né? Quando eu morava no Brasil, eu tinha um plano de saúde, eu tinha 38 anos, eu pagava R$400 por mês. Existe hoje plano de saúde no Brasil, R$400 por mês? Não sei, talvez nem exista mais. Hoje eu pago aqui nos Estados Unidos $500 por mês, com 56 anos. Se eu tivesse 56 anos, sem fazer a conversão, não pode fazer conversão, porque eu não pago em real, eu pago em dólar. Você vem aqui, começa a trabalhar aqui, você ganha em dólar. Então eu ganho em dólar, eu pago 500. O brasileiro ganha em real, quanto paga para 56 anos? 2.000, 3.000? Então é mais caro. Ou você pode ver assim, eu pago 25% de um salário mínimo. E quanto que é no Brasil para uma pessoa da minha idade? É 1,5 salário. Então assim, é mais caro aí. A diferença daqui é que aqui existe um copay. Você pode, por exemplo, se eu pagar mais por mês, se eu pagar 800 por mês, na hora que eu for usar eu tenho uma participação de pagamento menor. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia na semana retrasada. A cirurgia foi mais ou menos uns $25 mil. E o meu copay, a minha participação na cirurgia foi 3 mil. Tem que pagar. Era melhor do que pagar os 26 mil, certo? Os 25, sei lá. Só que esse copay, ele tem um teto. O teto do meu plano é 6.900. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma outra cirurgia, é melhor eu fazer antes do 31 de dezembro, porque daí, entendeu? Aí eu pago mais um copay de 3. Aí se o Alex tem que fazer alguma coisa, aí a única coisa que ele vai pagar é 900, porque daí é 100%, entendeu? E nesses 6.900 conta também exames que você tem, tudo que você vai pagando assim, coparticipação, consultas, vai pegando desses 6.900. Eu lembro que teve um ano que eu tive muitas pedras nos rins, eu tive que fazer 3 procedimentos de 7 mil cada um, e depois eu aproveitei para fazer uma pequena cirurgia, uma outra coisa pequena, e que era mais uns 10 mil. Então assim, eu paguei os 6 mil, 2 mil de cada uma lá, eu paguei os 6 mil, e depois a última, quando eu lembrei que era dezembro, eu falei, não, eu vou fazer agora,
Porque daí eu já paguei nada, zero. Se eu esperar o dia 31 de dezembro, aí eu tinha que pagar mais o copay daquela. Tá bom? Então é assim, mas não é tão feio como se fala. Eu acho que as pessoas, principalmente aquelas que são são anti-americanos, anti-Estados Unidos, tem muitas pessoas assim, elas falam muitas coisas pra por exemplo, assim, eu vi outro dia, né, numa das perguntas, acho que vai acabar saindo aqui. É verdade que quando você morre, o governo pega tudo de você e os herdeiros não ficam a ver navios? Nossa, gente, que besteira isso. Gente, quem falou isso devia ter vergonha. É uma santa ignorância. O governo só vai ficar com a propriedade se não aparecer herdeiro nenhum. Se a pessoa provar que ela é um primo de segundo grau, ela pode ficar com essa propriedade. E ela vai ter que pagar imposto de renda? Vai, porque essa propriedade vai ser vendida e todo mundo que recebe dinheiro tem que pagar imposto de renda, tá? Mas não é 40%, metade, não, tem que se informar, não pode ficar falando besteira assim, tá certo? Obrigado, Marta. Vamos então à última pergunta da noite. Pergunta feita pela Fabiola de Castro. Hoje eu estava aqui, o Alex estava gravando, eu estava ajudando ele na pronúncia dos nomes, porque o amigo dele deu risada dele quando ele pronunciou os nomes errados, então eu fiquei aqui, ele pediu para eu ficar aqui, quando ele falava, ele escreveu, mas ele falava errado, eu falava, não, baby, corta, é Antunes, ele falava Antunes, isso, tá bom, então tá bom, fala de novo, e aí ele falava. Mas é difícil, né, pronunciar numa língua diferente. Então vamos lá, a última pergunta foi feita pela Raquel Lacerda. E Raquel, você fez uma pergunta para o Alex também, né, que eu ajudei ele a pronunciar seu sobrenome. Vamos lá, Raquel. Oi, Renato, sobre fogão. Eu acho o fogão típico americano super fácil de limpar, o que é óbvio. Porém, todas as vezes que me hospedo nos Estados Unidos, acho que as comidas queimam mais fácil, omelete gruda rápido. Quero saber qual é a sua dica de modelo de fogão preferido. Olha, vamos lá, Raquel. Quando eu era criança, no Brasil, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, minha mãe já nos colocou, todos os 4 filhos, para ajudar na limpeza. E uma vez eu cometi a besteira de que eu falei, deixa eu limpar essa boca do fogão. E eu limpei tão bem que daí pro resto da minha vida eu tive que... Ela falava, não, você que vai limpar, você que vai limpar, você que vai arear. Até a minha mão fica toda comida assim do Bombril. Então assim, eu não quero fogão a gás, nem que me dê de graça, nem que ele seja Viking, que ele seja Thermador, que ele seja Monograma, que ele seja La Cornu, que ele seja Lacanche, que ele seja AGA, que nenhum, a gás, eu quero distância, porque assim, ele é lindo no primeiro ano, no segundo ano, você vai derramar molho nele, você vai esquentar leite e vai vazar, e aquilo vai grudar, e aquela gordura vai escorrer da panela, e ela vai queimar ali, e na hora que você limpar aquilo, ele vai ficando com cara de fogão de restaurante. Tá? Ele vai ficando... Aí vai dar uma dor no coração quando você vê aquele fogão que você pagou uma fortuna. E assim, tem também um lance da panela, né? Ele mancha a panela, então você tem que arear a panela também. Então assim, é um trabalho... Eu não quero nunca mais na minha vida ter esse trabalho com fogão de gás. E aqui, ainda bem que aqui não tem vento, né? Porque no Brasil... a janela aberta, a porta venta, batia um vento, pagava o fogão, você sentia aquele cheiro, fedor de gás, tinha apagado o fogão do feijão. Você ouviu a panela de pressão parar de funcionar, o fogo tinha apagado. O gás tinha acabado, se bem que hoje tem gás encanado, né? E aquele negócio, né? Quando que o gás acaba? Quando você está cozinhando, o gás vai acabar com o fogão parado, desligado? Não, é lógico que ele vai acabar, não é lei de Murphy, é uma coisa muito lógica. Vai acabar quando você estiver cozinhando. Se você não tem a reserva, daí para a comida, vai lá no posto comprar um bujão, aquela correria, aqueles negócios. Então, assim,
por 17 anos, eu não sinto falta de nada de fogão a gás. Eu vejo muitas pessoas que cozinham no Instagram, muitos chefes que têm fogão elétrico, que têm fogão de indução. Tem duas coisas aí, como você disse, tem chefes que falam que gostam do fogo, do gás, porque a comida fica mais gostosa, porque a comida cozinha mais rápido. Agora você está dizendo aqui que ela queima mais fácil, então na verdade o vidro esquenta mais rápido. Então eu vou dizer para você, eu já medi no fogão a gás, eu tinha uma boquinha de gás na minha outra casa que era assim, em caso que eu tivesse um furacão, eu usar essa boca a gás. Então um dia eu enchi de água uma caneca, uma jarra, né? Não, uma jarra, caneca, panela, chaleira, não sei. Você sabe o que eu tô falando. Enchi de água fria, coloquei lá no fogo, sem vento, sem nada, fiquei esperando. No fogo alto, fiquei esperando. Deu lá 7, 8 minutos, eu não me lembro, porque já faz uns 10 anos. Aí eu fui lá, tirei a caneca, esfriei a caneca, botei a mesma água gelada na mesma temperatura, fui lá e coloquei no fogão elétrico. E ele esquentou 70% do tempo. Então se deu 10 minutos ali, em 7 minutos a água tinha fervido. Então assim, ele é muito mais rápido. E ele queima. Então assim, você não pode ligar até o último e cozinhar ali. Ele queima, assim, aquilo vira um fogo que a temperatura dele é fortíssima. Então, o ideal para você pode ligar ele bem forte no começo, até ele esquentar a panela, depois você volta para o 5, você volta para o 4. E aí, por exemplo, se você jogar um ovo ali, ele vai grudar. Então, eu não faço ovo se não seja em teflon, em tefal. Estão falando aí que faz mal para a saúde e tal. Mesma coisa do micro-ondas, que dá câncer, dá a doença de Parkinson, não sei o que. Então, mas nada disso foi realmente provado até hoje. Então, eu pego a minha teflon lá, espirro aquele tss de sabor de manteiga, né? Óleo de manteiga. Coloco o ovo lá no baixinho, no 3, no 4 e tampo. Ele começa blá, 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 blá. Daí você decide se você quer a gema mole, a gema meio ou a gema dura. Se você quiser a gema dura, deixa tampado ali bastante tempo. Que a gema mole, assim que ele cozinhou por cima, você tira e põe no prato. Bife. Se você for passar, eu aprendi não faz muitos anos, se você for fazer bife em frigideira de aço inox, né, tanto no fogo como no fogão elétrico, no cooktop, você tem que, quando você deixa ela esquentando, você joga a água. Se a água espalhar assim e começar a evaporar, não tá pronto, você não pode jogar o bife ali que ele vai grudar. Tá? A hora que você jogar a água ali, aquela bolinha ficar deslizando sozinha assim, essa é a temperatura do aço inox. Aí você põe o bife ali e não mexe. Tá? Põe o óleo, um pouquinho de óleo, põe o bife ali e não mexe nele. Não fica assim, e deixa ele ali. E abaixa o fogo. Abaixa o fogo. Aí a hora que ele deu, a hora que você fez assim com a panela e ele escorregou sozinho, é a hora de virar. Não gruda nada, tá bom? Então assim, são técnicas. Não gruda porque é elétrico, tá bom? São técnicas. Tem que, se você não tiver no lugar que você se hospedou uma teflon, vai no mercado, é baratinho, $5 você compra uma, depois se enfia na mala, leva pro Brasil que elas são ótimas, tá? E assim, na hora de limpar, é aquilo, né? Sujou, quantas vezes eu faço macarrão, escorre, aí cai aquela água quente, ela queima ali, faz aquela crosta. Depois que ele esfriou, você põe ali um produto, espirra um produto, deixa ali, pega uma giletezinha, passa ali, passa um pano, aquilo tá, entendeu? Não são horas. E às vezes, por causa que dá tanto trabalho, eu vou te dizer, tá? Todas as casas que eu vou aqui, que tem fogão a gás, que eu vou mostrar, que é casa de revenda, tal, que tem fogão a gás, eles estão todos encardidíssimos, porque assim, é um trabalho, é ao mesmo tempo de você lavar 2 cachorros, né? Eu gasto 1h30 dando banho em 2 cockers, é o tempo que você gasta para desmontar tudo aquilo e deixar de molho e não sei o que, e aquele pretinho daquele buraquinho não sai, e me irrita, entendeu? Me irrita e vai irritar você também, então assim,
E aí às vezes eu percebo que é tanto trabalho que as pessoas ficam até com preguiça de limpar e que deixa daquele jeito ali mesmo. Ou pior, né? Põe o papel alumínio. Tira todas as bocas e põe aquele papel alumínio assim, horroroso, e põe tudo ali para não sujar, para você não ter que estragar. Uma dica que eu te dou no fogão elétrico. O fogão elétrico, ele tem aquele vidro lindo, né? Ele tem aquele vidro lindo. Então, se você ficar com a panela assim, ele vai riscar. E depois que ele ficar riscado, você não vai gostar muito da aparência dele. Na minha casa, eu tenho o meu já fazem 7 anos. E ele tem um risquinho assim, que não fui eu que fiz. Eu tenho certeza que foi o Alex ou foi alguém que cozinhou lá em casa. Então o que acontece? Toda vez, vamos supor que você vai usar uma frigideira que faz muito tempo que você não usa, a casa tem pó. Mesmo que ela tenha filtro, ar-condicionado, tem pó. Então o que eu faço? Eu sempre, quando vou usar uma panela, eu passo um pano seco por fora dela. Para pegar esses de microfibra, para pegar qualquer grãozinho de areia que tenha. E eu passo também no fogão, e aí você põe. E aí você pode trazer, mas eu não arrastaria uma panela no fogo. Você levanta, põe na outra boca, levanta, põe na outra boca, levanta, põe na outra boca. Às vezes você vai fazer um bife, você vai fazer assim, se você lembrou de limpar por baixo tudo, e demora muito tempo para ficar riscado a ponto de ficar feio. O meu tem 7 anos, ele parece que é novo em folha. A cada 90 dias eu passo aquele negócio branco e eu dou o polimento no vidro, e é um trabalho assim de 20 minutos. Você passa e já passa gilete, passa aquela esponja, tudo, e pole, ele fica 0 km. Se acontecer de quebrar e você riscou e aquilo está te encomendando, você entra em contato com o fabricante, pede uma peça de vidro nova e põe lá em cima, tá bom? Mas assim, e todas as minhas panelas que eu cozinho diariamente, elas são teflon, porque eu ponho na lava-louça, eu não lavo absolutamente nada na mão. Agora, quando eu vou fazer um estrogonofe, ou quando eu vou fazer uma coisa assim, um bife que eu vou virar e que tem as visitas junto, tá? Daí eu uso as minhas de inox, porque daí a inox eu lavo na mão. Você lava na lava-louça, ele fica manchado. Tá certo? Muito obrigado a sua pergunta, Raquel. Então, nós paramos por aqui. 4 perguntas dos inscritos. Na semana que vem nós temos mais 4, tá bom? A próxima vez que nós nos veremos será na quinta-feira. Na quinta-feira nós mostramos decorações, que deve ser 10% só do canal. Nós mostramos as reformas e as casas. Agora nós terminamos basicamente as grandes reformas. Nós estamos com 3 decorações para fazer, mas como eu falei para vocês, eu não mostro muito as decorações, porque elas não são iguais. Não são e nunca serão iguais. Mas as pessoas pedem mais, gostam mais das reformas, e daí nós temos uma decoração junto e as casas para comprar e para vender, tá certo? É isso que as pessoas gostam realmente de ver. Porque a decoração, só se nós tivermos uma decoração assim muito diferente, muito peculiar, que nem aquela casa farmhouse né, ou uma casa do Texas. Agora as casas daqui da Flórida, assim, nós já fizemos muitas, assim, umas 5 que vocês não viram, tá? Mas eu tenho certeza que os moradores delas estão muito contentes, pelo menos é o que eles falam, tá bom? A próxima vez que nós nos veremos, então, será na quinta-feira. Quinta-feira tem uma casa muito bonita para você ver, tá certo? Não se esqueçam, o nosso encontro marcado é às 18 horas na quinta-feira. E aos domingos, eu e o Alex respondemos as perguntas dos brasileiros. O horário é 8 horas de Brasília. Então, assim, nós estamos em competição com o Fantástico. Tá? Você tem 2 opções, ou você assiste o Fantástico, ou você assiste eu e o Alex, certo? Sendo que eu e o Alex você pode assistir depois, porque o YouTube deixa você assistir a hora que você quiser, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo para vocês, e nós nos vemos logo logo. Tchau, tchau. Aqui, eu tenho uma pergunta. O fogão de indução sempre vai ser termostato ou você consegue controlar a temperatura nele? Porque esse é o meu problema. Lucas, então depois que eu falar tchau, tchau, deixa rolando.
E bota a minha voz, pô. Tá, a voz do... Então, faz a pergunta de novo, deixa eu... Ó, eu tenho uma pergunta. O fogão de indução, ele tem um termostato ou ele tem temperatura? Por exemplo, eu consigo controlar a temperatura mantendo ele ligado o tempo todo? Ou só existe aquele fogão de indução que tipo, você liga ele, aí ele esquenta bastante, aí desliga. Aí esquenta, desliga, esquenta, desliga. Então, essa é uma excelente pergunta. Vamos primeiro esclarecer uma coisa, Dani. Nem todo fogão cooktop elétrico é de indução, tá? Okay. O elétrico que você compra mais barato aí, ele é elétrico, tá? Qual que é a diferença do elétrico e de uma indução? O indução você pode botar a mão no vidro. Que não queima. O calor, ele atravessa aquele vidro e ele esquenta só a panela. Depois o vidro esquenta porque a panela esquentou o vidro, tá? Mas você precisa de uma panela especial também. Não é qualquer panela, você precisa comprar um jogo de panelas de indução. Eu lembro que a gente já mostrou um fogão desse no canal, Isso. algum vídeo do canal. Então você precisa de um jogo de panelas de indução. Agora o elétrico, tanto de indução como elétrico, é o seguinte, você falou, ele liga e desliga, ele tem um termostato? Não tem. O que eles fizeram? Os cientistas desenvolveram uma técnica que é o seguinte, vamos supor, eu vou dar um chute aqui porque eu não sei a temperatura, tá bom? Mas vamos supor que você queira... Vamos supor que o máximo do fogão, da chapa ali, o máximo seja 200 graus, tá? O máximo da chapa seja 200 graus. Então, se você colocar no 9, ele vai ficar com aqueles 200 graus, né? Eles perceberam que se aquilo continuar 30 segundos, 40 segundos, 500 segundos, vai para 210, 220 e chega a 300 graus. Então, o que eles fizeram? Quando chega no segundo 40, ele desliga. E quanto tempo tem que ficar desligado até baixar para 199? 5 segundos. Aí vai para 198, ele liga. Aí ele fica mais 20 segundos. E aí eles conseguem manter aquela temperatura de 200 graus no botão 9, ligando e desligando aquele tempo que você pode cronometrar, que é sempre o mesmo. No número 8, o tempo de desligamento da resistência é maior. Então a temperatura é 180. No número 7, o tempo de desligamento é maior ainda, mas ele mantém a temperatura no 150. E assim vai, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser deixar um molho cozinhando, você não pode deixar o molho cozinhando no número 5, porque ele esquenta tanto a panela que o molho gruda embaixo e queima. Agora, se você deixar no número 2 e no número 3, ele fica fazendo as bolinhas, mas ele não queima embaixo. Então, no número 2 e no número 3, deve ser o quê? 80 graus? 70 graus? E ele acende e ele fica certos segundos ligados e o tempo de desligamento são também um número X de segundos que vai fazer com que esse tampo ali fique a 60 graus. Entendi. Entendeu? É pelo tempo. É pelo tempo, tá. Tá bom? Então faz sentido ele desligar por ele manter aquela temperatura ali. Exato. Então assim, ele desliga mais nas temperaturas menores. Então assim, eu já percebi que, por exemplo, se você for fritar alguma coisa, o Alex só gosta da tilápia empanada e frita. Se você fizer na air fry e der pra ele sabe a diferença. Ele não come. Ele come depois ele fala, não quero. Ele quer que frita no óleo. É a única coisa que ele come. Então eu já percebi que se você deixar o óleo no 7, ele queima o peixe, ele faz um monte de fumaça. Imagine no 9. Então, depois que o óleo esquentou, melhor é você deixar no 5, tá? Você deixa no 5, que daí ele vai fritando o peixe cozinha, mas não queima a casca de fora. Tá bom? Tá ótimo. Então é isso aí, obrigado, tchau!
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.